Olá, pessoal! Vamos começar a parte 3 da análise exploratória e na aula passada nós aprendemos sobre a construção de tabelas de frequências, seja para variáveis discretas ou contínuas. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os gráficos e é importante que você aprenda a parte das tabelas antes de vir para os gráficos, porque a construção desses será baseado nas tabelas. E para que servem os gráficos? Primeiro, para caracterizar uma distribuição da variável que a gente está estudando, seja ela qualitativa ou quantitativa. Além disso, ela pode ser útil para estabelecer uma relação entre as variáveis, ou ainda uma ordenação. Então veja que existem várias utilidades para os gráficos e precisamos saber bem quais tipos de variáveis estamos lidando para definir qual tipo de gráfico iremos utilizar. Continuando, poderíamos estar interessados em organizar, retratar uma estrutura dentro dessas variáveis, ou ainda uma evolução. Quando temos variáveis indexadas no tempo, gostaríamos de saber como ela se comporta. E aqui poderíamos, inclusive, comparar mais de uma variável. E quando essas variáveis trazem informações geográficas, podemos representá-las através de um mapa, ou ainda em forma de fluxo. Quando temos um movimento, uma mudança de uma categoria para outra dentro da variável, também temos este recurso através dos gráficos. Então essas são algumas utilizações dos gráficos. É claro que existem muito mais do que nós apresentamos, mas o foco aqui é mostrar que, de fato, é extremamente importante sabermos descrever os nossos dados através de gráficos. E como diz um antigo estatístico famoso, que é o Tukey, o maior valor de um gráfico é quando ele nos força a perceber o que nós jamais esperávamos ver. Então, o gráfico é capaz de entregar para a gente uma informação adicional que não teríamos se não tivéssemos utilizado esse recurso. E é por isso que temos que escolher muito bem a forma de apresentar estes dados, para conseguir extrair o máximo deles. E nós vamos aprender aqui dois tipos de gráficos, aqueles dedicados às variáveis qualitativas e aqueles dedicados a variáveis quantitativas, começando pelas variáveis qualitativas. E basicamente veremos dois, que são os gráficos de barra e os gráficos de setores. Mas veremos na aula de hoje que não é simplesmente um gráfico de barra. É a ideia da construção dos gráficos de barra e a ideia da construção dos gráficos de setores. E a partir dessas duas ideias, veremos vários outros tipos de apresentações gráficas. E como eu disse no início da aula, os gráficos são construídos a partir da tabela de frequência. Então, nesse caso, temos a variável grau de instrução, que é uma variável qualitativa e ordinal. A partir do grau de instrução, conseguimos ver qual é a frequência de indivíduos que têm a categoria fundamental, a frequência do médio e do superior. O gráfico da direita representa exatamente isso que estamos vendo na tabela. Então, no eixo X, representamos a variável e suas categorias, em ordem nesse caso, fundamental, médio e superior. E no eixo Y, colocamos a frequência, seja absoluta ou relativa. Então, no caso do fundamental, temos uma frequência de 12 e a altura dessa barra é exatamente os 12. E essas barras, elas são paralelas e podem ser dispostas de forma horizontal ou vertical. Vamos ver alguns exemplos aplicados que utilizam exatamente essa ideia do gráfico de barra, mas com algumas modificações. O primeiro trata de quais países têm maior influência no paladar do mundo.
Aqui foi estudado quais países conseguem exportar a sua culinária e quais países importam culinárias do exterior. Então, no eixo Y temos alguns países. As barras horizontais em azul significa a quantidade em valor monetário que cada país exporta da sua cozinha. E nesse caso, a Itália é a que mais exporta. Em outras palavras, é a que tem maior número de cozinhas ao redor do mundo, seguido pelo Japão, Turquia, etc. Na parte mais abaixo, que é um verdinho mais clarinho, significa os países que mais importam essas cozinhas do exterior. Então, a maior barra refere-se aos Estados Unidos, depois à China. Um outro exemplo. Esses dados referem-se a quais países os venezuelanos estão se mudando. Então, no canto superior esquerdo temos os Estados Unidos e cada barra representa a frequência de venezuelanos que migraram para os Estados Unidos nos anos 2015, 16 e 17. Indo para a direita, são os venezuelanos que migraram para a Espanha e assim para todos os países que temos aqui nessa imagem. Um outro tipo de gráfico de barra é o que chamamos de gráfico de pirulito, justamente porque eles representam exatamente uma barra e tem uma bolinha em cima de cada uma dessas barrinhas. Elas podem ser verticais ou horizontais. Um exemplo: intenção de voto para presidente nos Estados Unidos, separado por homens, mulheres e os seus níveis de educação. Nesse caso, temos também uma representação em forma do gráfico de barras. Em laranja, temos as pessoas que têm intenção de voto em um candidato e em azul no outro. Veja nesse caso que o percentual de homens que votam é maior do que o de mulheres, mas a proporção de indivíduos no primeiro nível de escolaridade é o mesmo para homens e mulheres. Então, essa é a ideia básica da interpretação de um gráfico. É verificar diferenças nesse caso de intenção de voto, considerando várias outras variáveis. Nesse caso, o sexo e o nível de educação. Mais um exemplo utilizando essa abordagem. Nesses dados, queremos avaliar o quanto que um MBA impulsiona o salário dos indivíduos. Então, a parte de baixo do pirulito representa o salário médio dos indivíduos antes de fazer o MBA. E a parte de cima do pirulito representa o salário médio dos indivíduos após fazer o MBA. Então, se essas colunas são muito grandes, significa que o impulso no salário é maior. Se as colunas são pequenininhas, significa que o impulso no salário após fazer um MBA não é tão grande assim. Então, vemos aqui nesse gráfico não somente o ganho que se tem ao fazer esse tipo de curso, mas também o salário médio em cada universidade antes de fazer qualquer especialização como essa. E um ponto importante que já vimos na parte de tabelas, que vamos falar aqui de novo, é que devemos atrair a atenção da nossa audiência para aquilo que queremos que eles olhem, inclusive nos gráficos. Então, essa imagem representa muito bem essa ideia em que o nosso olhar é direcionado para uma parte da figura. Ou essa. É claro que essas abordagens devem ser feitas para que facilite o entendimento do gráfico. Diferente, por exemplo, dessa imagem, que foi colocado duas barras muito desproporcionais, quando na verdade os percentuais são muito próximos. Mas esse recurso é extremamente útil quando bem utilizado. Veja essa imagem. Qual dos carros você concentra o foco primeiro? Ora, Eduardo, eu acredito que nenhum. E agora? Veja, eu simplesmente apaguei as cores de todos os carros para que você concentre o foco em um deles. É isso que fazemos com os gráficos também.
quando queremos chamar a atenção, por exemplo, para uma das categorias, descolorimos todas as outras para que a história se concentre exatamente naquelas que eu tenho interesse. E isso é feito na prática. Nesse caso, os dados referem-se aos países que gastam consertando estradas antigas, que é a coluna da esquerda, ou construindo novas estradas, que é o gráfico da direita. E veja o destaque que foi dado para a Itália. Esse país conserta muitas estradas antigas, mas investe pouco na construção de novas estradas. E isso pode ser ainda extrapolado. Nesse caso, temos no eixo Y os vários estados nos Estados Unidos, no eixo X temos os anos, e cada quadradinho desse representa a intensidade ou a frequência de determinada doença. Então veja, isso veio de uma tabela de frequência. E essas categorias podem ser das mais variadas. Nesse caso foram os estados, mas poderiam ser palavras. Nesse exemplo, temos uma nuvem de palavras dos comentários de um filme. E cada palavra tem o seu tamanho proporcional ao número de citações nos comentários. E agora, saindo um pouco dos gráficos de barra, vamos para os gráficos de setores. E novamente vamos entender a ideia dos gráficos de setores e então extrapolar para outros com essa mesma ideia. Então, o que seriam os gráficos de setores? Ou, muitas vezes, chamamos de gráfico de pizza. Eles destinam-se a representar uma composição, usualmente em porcentagem, de partes dentro de um todo. Nesse caso, novamente, do grau de instrução, temos um total de indivíduos que é 36 e as partes são 12, 18 e 6. Então, o gráfico da direita representa exatamente isso, seja em valores absolutos ou em percentuais. Entretanto, quando temos muitas categorias, nesse caso temos somente 3, fica muito complicado de visualizar esse tipo de representação. Por isso que existem várias outras vertentes que utilizam essa mesma ideia de representar o todo através das suas partes. Vamos ver um exemplo. Nesse caso, estamos estudando de onde vêm os imigrantes do Canadá. Então, o ano de 2011, por exemplo, são todos os imigrantes que vieram para o Canadá. Então, essas partições dentro do todo é exatamente a ideia que vimos no gráfico de pizza. Ou ainda esse outro exemplo que trata da diversidade nas Olimpíadas. No eixo X temos os anos e no eixo Y temos as frequências absolutas de esportes dentro das Olimpíadas em cada ano. Então, considerando que cada coluna representa um total anual, podemos particionar esse total em várias categorias. Nesse caso, categorias do esporte. Esporte de combate, esporte de dança, etc. Então, quando o título informa que as Olimpíadas estão mais diversificadas, significa que dentro de cada coluna tem muito mais categorias. E essa relação do todo através de suas partes pode ser também representada através de um fluxo. Nesse caso, é um fluxo de imigração entre os continentes. Do lado esquerdo, temos o total dos indivíduos, do lado direito também o seu total, e estamos acompanhando aqui o fluxo de imigração de acordo com os motivos dessas imigrações. Então, novamente, temos um todo separado em várias categorias. Então, terminamos aqui essa primeira aula sobre gráficos, cujo foco foi 2 principais tipos de representação para variáveis qualitativas: gráficos de barra e gráfico de setores. Mas os exemplos não se restringiram ao básico dessas duas representações.
e sim as mais variadas extensões que vemos no nosso cotidiano.